9h11, vamos direto a Paris. A justiça francesa acaba de dar o veredito a respeito da culpa da Airbus e da Air France por aquele acidente com um voo, um avião que saiu do Rio de Janeiro e foi até Paris. A Priscila Asbeck tem os detalhes. Fala, Priscila. Bom, nós estamos com um probleminha no contato com a Priscila Asbeck. Está acontecendo agora a leitura do veredito dado pela justiça francesa que inocentou a Air France e a Airbus pelo acidente. Vocês se lembram? O acidente aconteceu lá em 2009. O juiz do Tribunal Criminal de Paris listou vários atos de negligência de ambas as empresas, mas disse que eles ficaram aquém. Ou seja, os atos de negligência ficaram aquém da certeza necessária para estabelecer responsabilidade firme pelo acidente aéreo que aconteceu no dia 1º de junho de 2009 e deixou 228 vítimas, 228 pessoas mortas. A aeronave decolou do Rio de Janeiro, tinha como destino Paris. Depois de quase 4 horas de voo, passando pelo Oceano Atlântico, a aeronave caiu. O tribunal, então, inocentou a fábrica de aviões Airbus e também a Air France, a companhia proprietária da aeronave, da acusação de homicídio involuntário. O veredito ocorre no primeiro julgamento da França por homicídio involuntário corporativo. Após uma busca de 2 anos pelas caixas pretas do A330, usaram submarino remoto, enfim, diversas alternativas, os investigadores descobriram que os pilotos responderam desajeitadamente, essa é a expressão utilizada pela investigação, a um problema envolvendo sensores de velocidade congelados e caíram em queda livre sem responder aos alertas de stall. O julgamento também destacou discussões anteriores entre Air France e Airbus sobre problemas crescentes com os tubos de pitot, aqueles tubos externos que geram a leitura de velocidade. Aquilo congelou num determinado trecho. Congelou o comandante que estava na cabine naquele momento. Eram diversos tripulantes técnicos. Alguns já tinham ido descansar depois da decolagem, quase 4 horas de voo. E num revezamento que eles fazem, é natural que isso aconteça em voos mais longos, estava na cabine o piloto considerado menos experiente naquele episódio. O pitot congelou e ele perdeu a referência da velocidade da aeronave. O que a fabricante dizia? Que aquela peça iria descongelar sozinha e que se fosse mantida a altitude, tudo continuaria como estava. Ou seja, a aeronave manteria a altitude, em determinado momento a peça voltaria a fazer contato com a cabine de comando e o voo chegaria a Paris provavelmente sem nenhum problema. Mas esse é o juiz do caso? É o juiz do caso quem está falando agora. Daqui a pouquinho a Priscila vai chegar para traduzir para a gente, não é? Mas os tubos de pitot, então, congelaram e o comandante perdeu a percepção da velocidade da aeronave. E aí ele fez uma manobra, esse comandante fez uma manobra que teria gerado a perda de altitude e a queda. Era uma circunstância absolutamente pouco usual da aeronave. O juiz do caso é esse senhor que está falando ali, ele está até de toga, né? Agora dá para ver um pouquinho melhor. Ele listou vários atos de negligência, tanto da Airbus quanto da Air France, mas disse que esses atos de negligência ou eles não conseguiram provar, pelo menos, que eles têm a importância necessária para provocar a queda da aeronave e, consequentemente, estabelecer a responsabilidade tanto da Airbus quanto da Air France neste acidente que é considerado o pior desastre aéreo da história da França. Um provável nexo causal não é suficiente para caracterizar o delito. Portanto, nós estamos vendo aí uma das páginas finais, é provável que existam recursos, enfim. Daqui a pouquinho a Priscila vai explicar melhor para a gente quando conseguirmos retomar o contato. Mas nós estamos vendo aí um episódio final de uma história trágica para a aviação internacional. O acidente com o voo AF447 Rio-Paris, que caiu no Oceano Atlântico, deixando 228 mortos por causa do congelamento de uma peça e, segundo entende a justiça francesa, por causa de uma resolução inadequada para o problema adotada pela cabine
de comando. Acaba de ser divulgado, portanto, em Paris, na França, o veredito. Embora tenham sido constatados problemas ao longo da investigação, nem a Airbus e nem a Air France podem ser consideradas responsáveis pelo homicídio involuntário. O primeiro julgamento do tipo homicídio involuntário cometido por uma organização na história da França. Já já Priscila Asbeck chega ao vivo, direto de Paris, com mais detalhes.